Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Iremos falar a respeito de um filme brasileiro, mas não como um gênero. Nos streams, inclusive, a gente vê isso, né? Cinema nacional como se fosse um gênero. Não, eu quero falar do cinema nacional como uma entidade. Da mesma forma que o cinema dos outros países tem também subgêneros. No vídeo de hoje, vamos falar a respeito de um filme de terror. Enterre Seus Mortos é uma obra que mistura muitos gêneros, eu diria, e talvez mistura aí várias tramas. Eu sou Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais Pra Ser Maromba. Antes de mais nada, se vocês aí de casa não são inscritas no canal, verifiquem a inscrição, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos, compartilhem o canal também. Não deixem de colocar aí a sua curtida e também os seus comentários dizendo o que estão achando do canal e o que estão achando dos filmes que estamos abordando. Peço a todos também que acessem o link, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, que vai levar vocês lá pro canal do Editor Bolado, o mago responsável por todas essas edições que vocês estão vendo aí. Vejam bem, ele vai colocar alguns efeitos quando eu fizer assim. Então, se vocês gostam desses efeitos especiais, gostam dessa edição, acessem o canal do Editor Bolado, que vocês com certeza não vão se arrepender. Vocês vão ver um material de altíssima qualidade lá. Inclusive tem algumas colaborações com este que vos fala. Acessem lá que vocês com certeza vão gostar. É uma obra que não se explica muito, então é importante vocês aí de casa saberem que é uma obra que não é nada expositiva. Muita coisa a gente tem que ir percebendo em subtramas, falas mais sutis, em contextos que muitas vezes são transmitidos para nós através da direção de arte. Pouquíssima coisa é simplesmente jogada no nosso colo. O que é uma coisa boa. Eu gosto quando uma obra não é tão expositiva, embora que se a gente souber fazer a exposição do jeito certo, também não tem problema nenhum. O filme tem um elenco excelente. Temos o Selton Mello, a Marjorie Stiano, a Beth Farias e outros tantos outros nomes de grande talento. Inclusive, esse filme meio que, há uns meses atrás, ele meio que furou a bolha do terror com uma entrevista que a Gilda Onomassi, que é uma das atrizes aqui do filme, deu num telejornal. Ela simplesmente entregou uma performance bastante peculiar, eu diria assim. Vou pedir aí pro nosso editor colocar um trechinho da Gilda dando essa entrevista. Muita gente comentou a respeito dessa performance dela e é bem engraçado até o susto que a repórter tem na hora, a entrevistadora tem na hora. O que a gente pode esperar? Vai esperar que a gente esteja lá sangrando. Mas vamos lá, do que se trata Enterre Seus Mortos? Eu diria que dá pra gente separar esse filme em 6 tramas que correm juntas. Temos um apocalipse bíblico, com entidades de horror cósmico, com criaturas além da nossa compreensão. Temos a presença dessa seita também de adoradores dessas entidades cósmicas. As crianças do mundo desaparecendo e algumas sendo exiladas em ilhas. E os animais morrendo sem aparente explicação. Tanto é que na trama é dito que por conta dessa mortandade de animais e por conta dessa carne estar de uma certa forma infectada, o governo mandou recolher os animais ainda sobreviventes e a carne acabou se tornando meio que um alimento raro e muito caro. É mostrado também a fuga em massa dos milionários, dos bilionários, fugindo em espaçonaves para fora do planeta. E tudo isso se entrelaça com uma outra trama que eu vou falar mais adiante na parte dos spoilers. Vale a gente reforçar que, para quem tem problema em ver animais sofrendo e morrendo em cena, esse filme não seria o mais recomendado. Obviamente, nenhum animal aqui de verdade é ferido, mas o trabalho do Rodrigo Aragão, que é um grande profissional, mestre dos efeitos práticos, traz uma crueza para certas cenas e um impacto visual bastante grande. Os bonecos que ele usa são tão realistas que para quem tem problema com isso, realmente dá uma certa gastura. Logo no início nós fomos apresentados uma dupla de personagens, um deles interpretado pelo Selton Mello, que trabalham nesse ramo que é o recolhimento de animais mortos em estradas. O que poderia ser um trabalho comum e corriqueiro na nossa realidade, naquele futuro acabou se tornando um trabalho bastante necessário, tendo em vista o alto número de animais que estão morrendo. Estão na entrada da cidade de Abalurdes, onde uma boa parte do filme se passa, e ali a gente já tem uma cena bastante impactante. Então o filme já começa dando esse soco na cara do espectador. Um carroceiro é atropelado, acaba morrendo, e o seu cavalo acaba ficando entalado no vidro de um outro carro. O personagem do Selton Mello é obrigado a sacrificar esse animal e, poxa vida, o animal é todo feito em efeito prático. Poucos filmes de Hollywood têm essa capacidade hoje em dia de criar um animatrônico tão
grande e tão bem feito como a gente vê aqui. O motorista desse carro é um desses influentes que estão fugindo do planeta e nós temos um panorama geral que é nos trazido pouco a pouco sobre como anda o mundo. Esses personagens aqui estão vivendo em um apocalipse iminente e é interessante notar como que ninguém aqui parece muito normal. O personagem do Selton Mello dá a entender que ele tem um certo grau de autismo, mas mesmo assim ninguém parece muito normal. Parece que as pessoas ainda estão meio que agarradas a uma certa sensação de normalidade e parece que as coisas estão progredindo dia após dia para realmente uma catástrofe global. Vez ou outra é comentada a respeito de uma chuva de pedras, umas pedras rosa desse tamanho, talvez algo cósmico ou pode ser um castigo bíblico, porque inclusive na Bíblia é falado a respeito de saraiva, a respeito de chuva, de fogo e tudo mais. Duas coisas me impactaram muito nesse filme. É a questão da religião, que é representada por uma seita de adoradores dessas entidades, como essas doutrinas têm uma força enorme na mente das pessoas, principalmente em épocas como essa que a gente vive agora, onde o futuro é incerto. E eu, inclusive, conheci pessoas que eram contra certas doutrinas religiosas e contra certos fanatismos, isso há 20 anos atrás, que hoje acabaram se rendendo a essas vertentes. E isso me impactou muito, porque a personagem da Marjorie este ano, que é a namorada do personagem do Selton Mello, ela é uma pessoa que está entrando em uma dessas seitas e ela tá bastante alegre. Percebe-se como isso tá trazendo uma certa segurança para ela, e a personagem da Beth Faria, que é uma figura materna para ela, faz parte já dessa seita, e ela tá tentando levar o personagem do Selton Mello, que é um incrédulo. Dá para se dizer que seria uma espécie de um ateu. Ele é um personagem bastante nihilista, bastante misantrópico, e ele não vê muito futuro em se render a uma seita, se render a uma doutrina dessas. E um outro ponto que me impactou muito aqui nessa obra é como que esse apocalipse tem como vítima tanto as crianças como os animais. E daria pra gente dizer que são os inocentes desse mundo onde a gente vive. Realmente é bastante implacável e cruel, principalmente com os animais. E eu sempre digo, os animais são aqueles que não têm voz, aqueles seres puros, os seres que têm uma bondade genuína. É mostrado que eles não são poupados, nenhum tipo de animal é poupado, estão simplesmente morrendo aos montes. Inclusive tem uma cena, o personagem do Selton Mello chega a uma pequena fazenda onde mora um pai e um filho, eles ainda têm um rebanho. No final do filme é mostrado esse rebanho todo morto, dando a entender que mesmo o último reduto de bondade, o último reduto de pureza foi simplesmente consumido por toda aquela desgraça. A gente tá na contagem regressiva pro fim do mundo. A gente sabe disso. Mas vai acabar tudo. O que somos diferentes é uma conexão da realidade. O fim do mundo. Tudo que é ruim hoje desaparece. Eu vou entrar agora na parte de spoilers, então peço que se vocês não assistiram o filme, ele tá lá no catálogo da Globoplay, então assistam, prossigam por sua conta e risco. A personagem da Marjorie este ano faz a sua iniciação na seita, começa a ter certos vislumbres da líder da seita, que é uma menina, uma criancinha, e ali já meio que mostra que as crianças, elas foram meio que sacrificadas, meio que foram isoladas numa ilha, talvez por terem se tornado criaturas meio que insidiosas, meio que cruéis, não sei. Isso não é comentado muito, mas aquela criança que tá sempre em cena, que é a líder da seita, ela é um ser bastante misterioso. A personagem da Marjorie este ano vê ela com uma boca sinistra, como se fosse a boca do predador, assim, meio que uma boca de caranguejo, uma coisa bem bizarra. Dá a entender que pode ser tanto um efeito de um chá alucinógeno que ela tomou, quanto talvez a verdadeira face da menina. E a personagem já havia sido estabelecido antes que ela tinha um problema no coração, e a personagem da Marjorie acaba morrendo. Isso meio que dá uma virada de chave no personagem do Selton Mello. Ele acaba assumindo para si a missão de pegar o corpo dela e levar até a capital, até São Paulo, junto com o seu amigo padre. Os dois partem essa espécie de road movie, e quando eles chegam nesse local onde ele pensava em levá-la, que é uma espécie de um museu de cera, é um local onde se faz experiência com os corpos, com os cadáveres, e eles são transformados
transformadas em estátuas. Então é um local bastante bizarro, tem um visual bastante impactante. E aqui nós temos a resolução de uma outra subtrama bastante interessante da obra, que é do personagem Gilson. O Selton Mello, por vezes, comenta a respeito desse personagem, que era considerado um matador muito frio, e aqui revela-se que o personagem é ele mesmo. Tinha essa entidade, essa outra persona morando dentro da sua mente, essa entidade se manifesta, o padre tenta fazer um exorcismo, então é interessante que do nada o filme vira um filme de exorcismo, um exorcismo cristão, digamos assim, caso de demônios e entidades demoníacas, e o padre tenta fazer um exorcismo, ele acaba sendo morto pelo personagem do Selton Mello, pelo Gilson, e é revelado que visões que ele tinha no decorrer do filme, uma romaria de pessoas que assombrava ele todas as noites, nada mais é que as vítimas que ele havia feito durante a sua vida como matador de aluguel. E, inclusive, ele matava até crianças. Uma das suas últimas vítimas foi uma menina no banheiro de um shopping que ele assassinou a sangue frio. Todas as vítimas vinham todas as noites durante o sono para assombrá-lo. Então, é mostrado que a seita estendeu tentáculos que vão desde os membros desse museu macabro até mesmo a membros da polícia. E que talvez não houvesse mais esperança. O personagem, então, resolve entrar para a seita, acaba aceitando o seu destino e, no final, quando ele faz o seu ritual de iniciação, ele tem um vislumbre de uma criatura Lovecraftiana, bastante interessante, feita com efeito prático, e ele acaba no final aceitando o seu destino. Ele volta para a fazenda onde havia o pai e o menino, as ovelhas estão todas mortas, e o filme termina com um céu vermelho e o apocalipse se fazendo presente. Vale notar algumas cenas bem interessantes, como por exemplo a São Paulo desolada, uma cena que lembra muito The Walking Dead. E eu tenho quase certeza que foi feito como uma referência à cena do Rick a cavalo na primeira temporada de Walking Dead, e São Paulo completamente vazia. Tem um impacto visual bem grande. Enfim, quem conhece São Paulo, quem mora em São Paulo ou quem visita São Paulo sabe que a cidade realmente é um mar de pessoas, é uma cidade muito populosa, e ver ela completamente vazia traz um choque visual bastante grande. Então, meus amigos e minhas amigas, fica aí a dica, enterre seus mortos, uma grata surpresa. Fico muito feliz em ver o nosso cinema crescendo e desenvolvendo cada vez mais, expandindo cada vez mais para outros gêneros, mostrando como nós conseguimos fazer cinema de gênero com bastante qualidade. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Terra os Seus Mortos. Quais outros filmes de terror brasileiros vocês se lembram? Deixem aí nos comentários também, que talvez eu venha a falar deles no futuro. Lembre-se, se vocês ainda não são inscritos, não são inscritas, verifiquem a inscrição, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos, deem o like e, por hora, seria isso. Forte abraço, valeu!